No hemisfério norte, a gente está vivenciando a chegada da primavera e no hemisfério sul, a chegada do outono. São estações de transição que são muito significativas para a natureza e a gente pode utilizar esses momentos como um lembrete para a gente lembrar de voltar a olhar para a nossa organização e para o nosso planejamento de vida. Nesse vídeo eu quero te ensinar como é que você pode ter um olhar para a sua organização durante essa transição para essas duas estações, primavera e outono. E eu ainda vou te trazer algumas pitadas de Ayurveda, esse conhecimento ancestral que ensina a gente a viver de uma forma mais alinhada e mais saudável. Meu nome é Cristina e eu criei esse canal com o objetivo dele ser uma inspiração para você criar a sua rotina tranquila de vida, usando como meio a organização. Para isso, eu fui estudar com a Thaís Godinho, que criou um método de organização chamado Método Vida Organizada. E hoje eu sou uma mentora certificada desse método. E por isso você vai encontrar um monte de referências aqui ao MVO, Método Vida Organizada. Mas o meu caminho começou bem antes disso. Eu sou educadora há 20 anos na área da fotografia e do design, e disciplinas como Vedanta, Ayurveda, práticas meditativas têm sido alvo do meu estudo e na construção do meu trabalho até agora. Então vamos lá falar sobre como é que a gente se organiza na transição das estações, mais propriamente no outono e na primavera. Em alguns lugares do mundo, essa transição, essa mudança de estação, ela é bem marcada. Mas independente de onde você viva, é muito interessante você pensar nesses momentos da natureza como um convite para você revisar os seus projetos. E olha que interessante como o ano é dividido pelo Ayurveda. Para o Ayurveda, o ano tem 6 estações. Shishira, que é o final do inverno, Vasanta, que é a primavera, Grishna, verão, Sharad, outono, e Hemanta, que é o início do inverno. Mas uma informação importante eu quero que você tenha em conta antes de qualquer coisa. A nossa relação com as estações, ela vai ser sempre balizada pela nossa percepção de calor, frio, umidade e secura. E por que eu estou dizendo isso? Porque o verão em Manaus, por exemplo, que é uma cidade quente e quente a maior parte do ano, vai ser percebido de uma maneira completamente diferente do verão no Rio de Janeiro, por exemplo, do verão em Berlim, no Porto, em Lisboa. Então a nossa percepção das estações está sempre balizada por isso que eu acabei de dizer. Calor, frio, umidade, secura. Então vamos continuar com um pouquinho com a pitada de Ayurveda que eu preparei para esse vídeo. Vasanta é a primavera. Estação que está sendo vivida agora no hemisfério norte. E para essa estação, o Ayurveda indica que a gente não coma alimentos muito pesados, frios e comidas gordurosas, azedas ou muito doces. E por quê? Porque a gente tem, durante essa época do ano, uma redução daquilo que no Ayurveda a gente chama de Agni. Agni significa a nossa capacidade digestiva. A Agni, a palavra Agni em sânscrito, na verdade, quer dizer fogo. Então é como se a gente estivesse falando do nosso fogo digestivo. Essa lareira que a gente tem aqui dentro que vai consumindo os alimentos que a gente come. Sharad é o outono, que é uma época boa para a gente comer alimentos doces, amargos, adstringentes e que sejam leves para a digestão. E é uma boa época também para você usar no seu corpo sândalo, vetiver, cânfora. Uma coisa comum para o Ayurveda, para essas duas estações, é a indicação de que a gente deve comer comidas mais secas. Mas independente daquilo que eu estou dizendo, que deve ser mais consumido numa estação e menos em outra, existe uma indicação para que a gente consuma todos os tipos de alimento, para que a nossa alimentação seja o mais variada possível. E que a gente passe por todos os sabores: doce, azedo, amargo, salgado e adstringente. O que a prática do Ayurveda nos convida a fazer é a gente ter um olhar cuidadoso para como é que a gente está se sentindo em cada uma dessas estações e privilegiar aquilo que faz melhor para a gente. E a natureza vai dando dicas do que a gente pode consumir e do que é melhor a gente evitar. Até porque existe uma máxima no Ayurveda que é consuma local e sazonal. Ou seja, consuma aquilo que dá no lugar onde você vive, na época em que naturalmente aquilo cresce. E por que eu estou fazendo essa introdução toda usando conceitos do Ayurveda? Porque assim como a gente cuida da nossa saúde,
a gente cuida da nossa organização, a gente cuida da maneira como a gente olha para os nossos espaços, para a forma como a gente planeja os nossos objetivos, como a gente traça as nossas metas. Então, a partir de agora, eu queria te dar algumas informações que você pode ter em conta se você está vivendo a transição para a primavera e se você está vivendo a transição para o verão. Coisas que você pode organizar de maneiras distintas consoante a estação que você está vivendo. Então, pensa comigo. Primavera é tempo de quê? De desabrochar, de renovar, de crescer. E quem está entrando na primavera agora vem de um tempo muito introspectivo, que é o inverno. Um período de dias mais curtos, de menos luz. E a natureza no inverno ela é mais lenta, porque ela desabrocha na primavera. Na primavera os dias começam a ficar mais longos, mais quentes. E é uma época excelente para iniciar novos projetos e renovar os seus objetivos. Então faz o seguinte, se você está vivendo a primavera, tira seus projetos da gaveta. No campo da organização, a primavera é um momento excelente para abrir espaços. E o que você pode fazer? Faz uma faxina daquelas completas na casa. Limpa as janelas, abre as janelas, deixa o ar ser renovado de uma maneira especial. Limpa a sua casa. E eu não estou dizendo com isso que você não tem limpado a sua casa, mas faz aquela faxina, a faxina da primavera. Sabe como é? Organiza armários, gavetas. É um momento excelente para você destralhar. É um momento excelente para você avaliar a sua casa. Doar aquilo que você não está utilizando mais, abrir espaços novos de circulação na sua casa. Quem sabe fazer uma alteração na posição dos móveis para também dar aquela refrescada e às vezes o ambiente até parece um ambiente novo, parece até que você comprou coisas novas. Mas na verdade não. Na verdade você simplesmente renovou o seu espaço. Guarda essa frase, abra espaço para o novo. E outra coisa interessante também, assim como a gente está falando para deixar o ar entrar dentro de casa, abrir as janelas, renovar o ar, pensa em colocar no seu planejamento semanal atividades que incluam este contato com a natureza. Saia mais, se exponha mais ao sol, esteja mais em contato com a natureza, planeje mais atividades que incluam esse movimento para fora. E outra coisa também muito importante é você rever os seus projetos do primeiro trimestre do ano, porque afinal de contas ele está chegando ao fim. E agora eu quero falar com as pessoas que estão no hemisfério sul, vivendo a entrada, a chegada do outono. O outono é aquela época onde as folhas começam a cair das árvores, onde os dias começam a ficar mais curtos, com menos luz, mais frios, e a gente começa aqui a se preparar para os dias mais frios do inverno. E na organização, o outono pode ser uma época interessantíssima para você organizar os espaços internos, tornando esses espaços mais acolhedores, mais funcionais. Pode ser, e dependendo da zona do mundo onde você vive, que você esteja caminhando para uma época em que você vai ter menos dias fora de casa. Você vai passar mais tempo dentro de casa. Então, que tal olhar para a tua casa e pensar em criar esses lugarzinhos aconchegantes para o tempo que você vai ficar em casa. Organizar a sua casa para ela ser mais aconchegante ainda para o tempo que você vai passar nela. Então, é uma época legal para você olhar para os detalhes da sua casa. Aquele cantinho que precisa de uma luz ali pontual para você sentar e ler um livro. Talvez você precise ali de uma cadeirinha ou de uma mesinha pequena para pousar uma xícara de chá, não sei, um chocolate quente ou um suco. Tá entendendo o que é criar esses pontinhos aconchegantes dentro de casa? Que é uma energia muito diferente da primavera. E como a gente está falando de cuidar desses detalhes da casa, uma coisa que você pode fazer é passar uma geral pela casa toda, cômodo por cômodo, com uma lista anotando aquelas coisinhas todas que precisam ser consertadas, acertadas. E aí eu estou falando desde uma maçaneta que precisa ali de um aperto no parafuso, até o seu forno que está precisando de uma revisão, porque ele já não está aquecendo como antes. Então faz isso, passa pela sua casa toda, cômodo por cômodo, e vai anotando as coisas que você quer reparar, as coisas que você quer acertar, consertar, mudar na sua casa. E essa lista não serve de forma nenhuma para você se sentir mais ansiosa e obrigada a fazer aquilo.
mas serve para você criar essa conexão com a sua casa, aquele interesse pela sua casa suficiente para você criar o espaço que você precisa para viver bem. Porque não existe organização sem um espaço organizado e adaptado às suas necessidades e à sua vida. Lembra sempre que se o seu espaço está desordenado, muito provavelmente isso vai se refletir em algum ruído na sua mente também, e vice-versa. Se a sua mente está passando por um momento mais ruidoso, pode ter certeza que vai ser uma época em que você vai ter menos vontade de lavar a louça e os pratos vão estar ali um pouquinho mais empilhados dentro da pia de lavar a louça. Presta atenção nisso e depois me diz se isso não acontece. Uma coisa que você pode fazer também é guardar todas aquelas roupas de verão que você não vai usar mais. Eu tenho aqui em casa uma caixinha escrito assim, inverno, onde eu guardo luvas, gorros, pijamas quentinhos, que são roupas que eu só uso no inverno. E é muito curioso, quando começa a entrada, o final do outono, eu já sei que eu tenho que pegar essa caixinha. Assim como eu tenho uma caixa com os meus maiôs, as minhas cangas e as minhas saídas de praia, que durante o tempo todo do inverno ficaram lá guardadinhas. Outra coisa interessante, se você tem jardim na sua casa, essa é uma época de poda, de recolher as folhas secas, de fazer essa organização no seu jardim. E também é hora de trocar a roupa de cama de uma roupa de cama mais levinha, mais fresca, por uma mais quentinha. Outra coisa boa para fazer na chegada do outono, organizar os seus cursos online ou cursos presenciais e as suas leituras também. E você pode fazer um planejamento de leitura, um planejamento de atividades mais internas que você quer fazer durante essa época que está começando a ficar mais fresca, começando a ficar mais fria. Porque afinal de contas, você está caminhando, você que está na entrada do outono, está caminhando para o inverno. E mais uma vez eu te lembro, uma excelente hora de revisar o seu trimestre. E então, baseado nisso que eu falei, nessas ideias que eu te dei de coisas que você pode fazer, se você está entrando na primavera ou se você está entrando no outono, o que você acha de fazer uma revisão do seu primeiro trimestre, ver aquilo que você fez, do que planejou, pensar, se você não planejou, que vale a pena planejar o seu segundo, terceiro e quarto trimestre do ano, vale a pena fazer essa projeção de como é que você quer acabar o seu ano, o que você acha de fazer isso a partir de agora? Pensa que esses momentos pontuais da natureza são excelentes momentos para a gente se reinventar, se recriar, se reorganizar, aprender coisas novas e refletir sobre como é que a gente está fazendo a gestão da nossa vida. Eu espero muito que a gente consiga aproveitar essa transição para avaliar as nossas metas, reavaliar os nossos objetivos, ajustar os nossos planos e continuar crescendo. Lembra disso, cada estação traz um desafio diferente, mas com o desafio também vem novas oportunidades. E será sempre essencial a gente se manter flexível nesse caminho, no fluxo, sempre aberta às mudanças que podem acontecer, mudanças de rota que a gente mesmo pode propor para a nossa vida e confiar no nosso potencial. Obrigada por você ter chegado aqui e eu espero sinceramente que esse vídeo tenha servido de inspiração para você enfrentar os próximos meses com a determinação e com a positividade que você precisa. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, cuide-se bem. Tchau!